Olá, amados, a paz de Jesus, aqui é o irmão Renato, trazendo para vocês aqui no nosso canal Aula Teológica mais uma dica de leitura, uma obra aqui antiga, mas uma obra que pouca gente conhece, está ficando rara no mercado e é sempre importante para quem gosta de teologia paulina, uma obra aqui de um autor também altamente renomado, de obras que o pessoal conhece aí da Vozes, da Edições Loyola, tá bom? Antes de apresentar para vocês aqui, dá aquele like lá, curta do nosso canal, você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ativa também o sininho das notificações, né? Você vai abrir aquelas 3 abas depois de apertar o sininho. A primeira opção todas você aperta para não perder nenhum conteúdo no nosso canal. Lembrando também que você pode estar ajudando também a alavancar nosso trabalho, nossos vídeos, divulga nossos vídeos nos grupos que você faz parte, seja no Facebook, no Telegram, no Instagram, no WhatsApp, seja no grupo da sua igreja de teologia. Ajuda a gente a alavancar e a crescer cada vez mais para trazer outros materiais importantes para você que gosta de teologia, tá bom? E mais uma vez também, quem quiser seguir a gente lá no nossa página no Instagram, tá? Segue a gente lá, a gente está sempre colocando algumas coisas novas que não vêm para o canal, porque são muitas promoções, são obras às vezes até no inglês, que ele está trazendo para quem lê inglês, que tem que fazer no curso aí, seminário de teologia, quem gosta de obras, ou possivelmente que elas venham a ser traduzidas no futuro e trazidas para o nosso contexto aqui no português, né? A gente está sempre colocando lá. Como é que te segue? Hora_teológica. Corre lá que a gente vai estar sempre colocando coisas novas lá, tá bom? Obra fantástica para vocês aqui para apresentar. São Paulo, o Homem do Evangelho. Isso aqui é da editora Vozes. O autor, irmão, Giuseppe Barbalho, que é um teólogo italiano, tá? Isso aqui é a coleção Vidas Famosas, né? Não sei se a coleção até tem aqui, porque é uma coleção antiga. Deixa eu mostrar para vocês aqui quantas páginas a gente vai tratar do sumário e quem é o Giuseppe Barbalho. Que você tem aqui, ó, 525 páginas, uma obra um pouquinho volumosa. O autor, ele nasceu em Crema, né, na Itália, em 1934. Estudou em Roma, Jerusalém e Urbino, alcançando o doutoramento em teologia. Licente docente em ciências bíblicas e doutoramento em filosofia. Ensinou teologia bíblica na Itália do Norte. É autor das seguintes publicações: Fede Acquista, Fede Infusa Secundo Don Scotto, né? Deixa eu ver se tem alguma aqui traduzida. Isso aqui sempre obras italianas, né? Você tem algumas obras também na coleção bíblica Loyola, do Giuseppe Barbalho. Tem uma trilogia lá de obras da coleção bíblica, né? Que fala sobre o apóstolo Paulo. Tem acho que volume 1, 2. Todo mundo deve saber qual é. Só procurar lá a coleção bíblica Loyola, vocês vão encontrar. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui a câmera. Vai ter um aprofundamento melhor no sumário. Vai ser um tanto rápido. Vamos pode depois dar o zoom aqui para ficar mais próximo e facilitar, porque realmente a fonte é um pouco pequena. Você tem o prefácio, abreviações, aqui em capítulo 1, as fontes de informação. Capítulo 2, o espinhoso problema da cronologia. Capítulo 3, Judéia da diáspora, identidade judaica, grego com os gregos, cidadão romano. Aí capítulo 4, estado social e civil, retrato físico, trabalho manual, solteiro ou casado. Nós vamos olhar esse aqui. Retrato físico. Capítulo 5, inquisidor dos nazarenos. Capítulo 6, a caminho de Damasco. Capítulo 7, o maior missionário do cristianismo nascente, a propaganda no mundo antigo, a descrição dos atos, as principais etapas, homem do evangelho, estratégia missionária, organização. Capítulo 8, Paulo e suas comunidades. Descrição socio-religiosa das comunidades paulinas. Continuando aqui. A ação pastoral de Paulo. Capítulo 9, desconfiança e contestações. Paulo e a igreja mãe de Jerusalém. Os rivais de Paulo. Outro ponto que eu vou ler aqui para vocês. Capítulo 10, Via Crucis. Capítulo 11, o trágico fim. Capítulo 12, as epístolas. A antiga epistolografia, o epistolário paulino, a apresentação das epístolas paulinas, formação do corpus paulino. Capítulo 13, o primeiro teólogo cristão, a vigilante e operosa expectativa, existência cristã sob o sinal da cruz, lei ou fé, observante ou crente, a condição humana lida à luz de Cristo, teologia moral. Capítulo 14, Jesus e Paulo. Capítulo 15, influências culturais. Capítulo 16, a escola de Paulo. Aí você tem as cartas paulinas. Epístola a Colossenses,
Epístola de Efésios, a segunda epístola aos Tessalonicenses, as epístolas pastorais, a primeira epístola de Pedro, os Atos dos Apóstolos. Aqui vai fazer uma comparação também com Pedro aqui e Lucas. Capítulo 17, Testemunhos e Silêncios, a primeira carta de Clemente Romano, as cartas de Inácio de Antioquia, aqui já está tratando dos pais da igreja, né? O testemunho de Policarpo, a segunda epístola de Pedro, a epístola Apostolorum, os apologetas. Capítulo 18, Apóstolo dos hereges, influência paulina em terreno gnóstico, o paulinismo maximalista de Marcião. Capítulo 19, rejeitado e excomungado. Bionitas e eclesiastas, as pseudo-clementinas. Capítulo 20, reivindicado para a Igreja Universal. Capítulo 21, a lenda. Você tem as fontes, né, índice bibliográfico, fontes citadas, autores citados. Vamos lá. Página 68, tem uma coisa aqui interessante também. Como falei, tratando sobre a vida particular, né, de Paulo. Aqui, ó. Casado ou solteiro? O livro dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, não diz uma palavra a este respeito, mas deste silêncio não se pode tirar nenhuma conclusão. As epístolas paulinas, porém, mostram-se mais generosas em informações, embora não passe de uma dupla vaga alusão. Escrevendo à igreja de Corinto, na primeira metade dos anos 50, Paulo exorta seus interlocutores a viver livres do vínculo matrimonial, como ele mesmo está livre, 1 Coríntios 7:8. Mas daí se deveria concluir que ele optara pelo celibato? Não necessariamente. Poderia ter sido casado e depois ter se livrado de todo o laço conjugal, ser viúvo ou separado. Trata-se de suposições sugeridas pelas outras passagens da primeira epístola aos Coríntios, onde ele reivindica para si e para Barnabé o mesmo direito dos outros apóstolos hierossolimitanos, em particular de Pedro, de levar consigo e confiar os cuidados da comunidade, também a esposa cristã. Aí vem, precisa, porém, mais adiante que renunciar ao uso de tal direito. Ora, lendo nas entrelinhas, deve-se daí deduzir que teria abandonado a mulher para se dedicar com toda a liberdade à evangelização. É possível, e alguns pesquisadores levantaram essa hipótese, mas com isto se forçaria o sentido do texto. Alguns acreditam que Paulo realmente era, quando judeu, né, fariseu, ele tinha sim, era casado, e às vezes algumas pessoas levantam a tese, então alguns estudiosos até respondem isso com suposições. Por que Paulo não é casado no contexto do cristianismo? Porque poderia ter sido abandonado pela mulher. Os judeus, no caso, considerado depois Paulo como herege, a própria esposa consideraria o próprio esposo Paulo como herege por ter abandonado o judaísmo, passado com uma outra religião, sendo considerado ali um apóstata. Tá? Daí, por isso que ele tem autoridade para falar sobre casamento, sobre celibato, sobre o que é solteiro, casado e tudo mais, por ele já ter vivido essa experiência, né? Como ele poderia falar isso se ele não tivesse vivido uma experiência de casado? Isso aqui é uma posição muito interessante. Deixa eu colocar um outro detalhe aqui para vocês. Página 158 também vai falar algo interessante sobre os rivais de Paulo. Aqui, ó, a pergunta que começa na página 158. Mas quem eram na verdade os seus rivais? No século passado, C.H. Bauer, um grande fundador da Escola Histórico-Crítica de Tübingen, ao qual se deve reconhecer o mérito de ter enquadrado rigorosamente os textos do Novo Testamento na história das origens do cristianismo, apontara o judeu cristianismo e o seu líder Pedro como a frente que se opunha a Paulo e o paulinismo. Isso aí é a interpretação do Bauer. No começo deste século, W. Ludgert chegou a lançar a hipótese da existência de duas frentes antipaulinas, os judeus cristãos integristas e os fiéis gnósticos. Olha isso. Se este estudioso não fez escola na decomposição do movimento antipaulino, é mister. Convir que ele foi o primeiro a lhe indicar as duas possíveis variantes. De fato, hoje a pesquisa histórica parece dividida sobretudo no que tange ao caráter judaizante ou gnóstico do antipaulinismo dos anos 40 e 50, sem mencionar os que levantam a hipótese de um fenômeno complexo e sincretista, que poderia haver uma ala judeu-cristã aberta a influências apocalípticas e gnósticas. Um capítulo particular do debate diz respeito à origem palestinense ou helenística dos judeus cristãos antipaulinos.
Na primeira eventualidade é de se perguntar quais eram suas relações com a igreja de Jerusalém e os seus líderes. Estamos diante de emissários de Tiago, chefe do antipaulinismo ou não? Muitos levantam essa questão, né? A famosa disputa na Galácia dos judaizantes. Alguns, pode ver aqui posições diferentes. Alguns apontam aqui que é Pedro, outros grupos gnósticos, e talvez a maior parte dos estudiosos acredita que sejam realmente seguidores de Tiago, disseminando ali que realmente os gentios estavam fora da aliança pelo fato de não aderirem às leis, no caso, a guarda do sábado, a circuncisão, as festas, né? Então, mais um debate aqui que vai colocar e vai dialogar com esses teólogos aqui, as posições deles dentro dessas cartas, principalmente ali, aquele embate na carta aos Gálatas. Ok, irmãos? Isso aqui é uma obra muito interessante, tá? Um pouquinho volumosa, um pouco antiga. Eu vou deixar aqui abaixo do vídeo o link da descrição, para quem puder ter a oportunidade de pegar essa obra, irmãos, tenha. É uma obra antiga, até aqui, eu peguei no sebo, tá até um pouquinho amarelada ela, mas vale a pena porque, Giuseppe Barbaglio, realmente, na academia, ele é muito considerado e também referenciado, tá bom, irmãos? Fica essa dica para vocês aí. São Paulo, Homem do Evangelho, da editora Vozes, Giuseppe Barbaglio, para vocês aí. Muito obrigado por ter ficado com a gente até agora. Deus abençoe e até o próximo vídeo.